Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Hoje é o último episódio aí dessa série sobre o Vladimir Putin. Nos últimos 4 episódios vocês puderam ver como o Putin saiu aí de um espião da KGB, foi para São Petersburgo, a sua cidade natal, entrou para a política, ganhou notoriedade através de armações aí com o dinheiro público e salvando os seus amigos políticos de nível hierárquico acima. E isso possibilitou que ele fosse para Moscou. Em Moscou ele tirou o Boris Yeltsin de algumas enrascadas e por isso mesmo ele ganhou notoriedade aí para ser o primeiro-ministro de Boris Yeltsin, culminando aí na eleição depois de uma guerra na Chechênia um tanto duvidosa, por motivos duvidosos. Essa guerra na Chechênia deu muita notoriedade ao desconhecido Vladimir Putin para ele chegar à presidência da República da Rússia em 2000. É assim que ele chega no poder, ele reestrutura a economia que já era monopolizada através dos oligarcas russos. Ele simplesmente ele deu autonomia para quem apoiasse completamente o governo e mandou para a cadeia aqueles que questionassem a forma de fazer política de Vladimir Putin, principalmente os casos de corrupção que estavam ali envolvidos em seu governo. Afinal, para você ter uma empresa grande na Rússia, você deveria pagar uma taxa para o Estado. Inclusive, vários episódios de corrupção foram descobertos, inclusive com a lavagem de dinheiro que ele fazia na Alemanha. E a Alemanha também, de Schröder, foi a possibilidade de ele trazer o seu gasoduto e aumentar a dependência da Europa sobre o gás da Rússia, através aí desse gasoduto que passa pela Alemanha. E hoje em dia ele utiliza isso aí como arma de chantagem contra a União Europeia, ameaça desligar o gás e obviamente desligar a energia da Europa. O Vladimir Putin, quando ele chega em 2008, ele vê que ele não tem como ir para um terceiro mandato e ele coloca no seu lugar o Dmitry Medvedev, que era o seu grande amigão, como vocês viram no último episódio, e se aproxima de Alexander Dugin, que é o seu ideólogo, o seu filósofo ali, que trouxe para ele a ideia de criar, segundo o próprio Alexander Dugin, a quarta teoria política, que vai possibilitar um império eurasiano, um grande império idealizado que nunca existiu, que vai poder dominar a região asiática e europeia e fazer uma frente de poder aos Estados Unidos. E o Dmitry Medvedev cumpriu bem a sua missão de tampar, de proibir qualquer tipo de investigação aos crimes de corrupção de Vladimir Putin e também aos crimes de assassinatos envolvidos com Vladimir Putin. A investigação britânica sobre o assassinato do ex-espião russo Alexander Litvinenko foi publicada nesta quinta-feira. O documento prova a participação do Estado russo e indica que o presidente do país, Vladimir Putin, aprovou a execução em 2006. A investigação confirma que a morte causada por envenenamento com polônio ocorreu a cargo de 2 agentes russos. Ele vai entregar o poder novamente ao seu primeiro-ministro em 2012, mas para isso ele precisava enfrentar a onda de protestos que ocorria na Rússia naquele momento. Inclusive era a época da Primavera Árabe. Então havia toda uma revolta no mundo todo, de contra-governos tiranos e corruptos, e o Putin precisava desesperadamente assumir o poder. E a melhor forma de você fazer isso é através de fraude nas urnas. Lá não são urnas eletrônicas, são urnas de papel, o que facilitou e muito a vida da fraude, porque eles podiam depositar vários votos, uma mesma pessoa colocava vários votos na urna, o que no final dava contagem para Vladimir Putin, que venceu a eleição. A oposição russa chamou a atenção internacional ao usar as câmeras de vigilância oficiais para denunciar uma suposta fraude nas eleições em uma cidade da República do Daguestão. Nas imagens é possível ver pessoas enfiando mais de um voto nas urnas de um centro de votação. Isso é uma tática antiga, a tática das fraudes. Inclusive há também a possibilidade de você retirar os observadores. Os observadores locais da eleição eram retirados pelos fiscais do comitê eleitoral, segundo um relato que houve na época de 2012, por qualquer motivo. Ele olhava para o observador e dizia: olha, você está bêbado, você tem que sair da sala, você não pode ficar. Olha, você arrumou uma confusão, você tem que sair. Então qualquer motivo era motivo para tirar o observador ali do local
e facilitar aí a fraude na contagem, a fraude nos depósitos, né, a margem de Vladimir Putin fosse o suficiente para não levá-lo, para evitar um segundo turno. O grande concorrente de Putin em 2012 foi o Partido Comunista. Tá? Se você fica meio confuso com isso, vale rever o quarto vídeo, quando o Vladimir Putin ele quer criar algo além do comunismo, ele quer criar uma junção de nazismo, fascismo, conservadorismo, tradicionalismo, ele quer pegar tudo isso e colocar numa nova agenda, né, e transformar isso num império autoritário. Então vai muito além do comunista, e o Partido Comunista ao qual me refiro aqui, que concorria com ele, é um partido com uma mentalidade mais soviética, uma coisa mais ultrapassada e antiquada na Rússia. Mais de 3.000 comunistas, segundo a polícia, participaram neste domingo de uma manifestação na Praça Manesnaya, em Moscou, na Rússia. O protesto é por causa das fraudes nas eleições legislativas realizadas no começo do mês. Esse manifestante diz que um pleito totalmente justo não é possível na Rússia por causa do grande poder do partido que está no governo. Ele não quis mostrar o rosto porque teme represália. Ele vence, né, as eleições, mantém aí o seu domínio, continua cometendo os seus crimes. Inclusive, há pouco tempo, o Vladimir Putin, o serviço secreto, a FSB, ela assassinou um ex-espião russo que morava em Londres, né, morava na Inglaterra. O ex-espião russo Sergei Skripal, de 66 anos, foi envenenado em um restaurante de Salisbury, na Inglaterra. A polícia britânica trabalha no local em busca da substância usada. O ex-espião foi encontrado no domingo praticamente inconsciente ao lado de uma amiga. E esse assassinato se decorreu mesmo após um acordo entre os dois serviços secretos, o serviço secreto inglês e o serviço secreto russo, para uma troca de prisioneiros. Então ele foi entregue pela Rússia ao Reino Unido e foi entregue também um espião russo para a Rússia. Mas nem isso foi suficiente para envenenarem um homem, né, à luz do dia e entrar, né, mais uma lista de pessoas assassinadas pelo governo russo, governo esse encabeçado por Vladimir Putin. E para diminuir esse problema do Vladimir Putin, né, com a questão da sucessão, foi alterada a Constituição e o mandato de 4 anos do presidente passou para 6 anos. E é por isso que o Vladimir Putin concorreu novamente às eleições em 2018 e novamente houve fraude nas eleições, mais urnas foram alteradas, mais votos foram depositados nas urnas, e isso possibilitou mais uma vitória de Vladimir Putin, mesmo com toda a crise econômica. Crise essa que foi gerada pela invasão da Crimeia e pela queda do valor do petróleo. Assim como o Brasil surfou em uma onda econômica boa na época do governo Lula, o Putin também, nos seus 2 primeiros mandatos, aproveitou a alta do preço dos commodities, aí encabeçado, né, pela demanda da China, e ganhou muito dinheiro, sustentou ali o seu Estado durante certo tempo. A China está agora desacelerando economicamente, isso desde 2015, o que possibilitou uma retração da demanda, né, por commodities, que é o carro-chefe da exportação russa, que é o que sustenta o grosso da economia russa, e isso vai gerar uma crise econômica dentro da Rússia, que é também associada às sanções dos Estados Unidos e da União Europeia por conta da invasão da Crimeia. Crimeia é um território ucraniano que foi dominado aí por separatistas russos e ajudado pelo exército russo a se separar da Ucrânia logo após, né, o governo que estava se aproximando de Putin, ele foi deposto, né, ele foi retirado do poder e entrou um governo pró-União Europeia. E isso naquela época gerou muito temor ao Vladimir Putin, já que a Ucrânia faz fronteira com a Rússia e principalmente a Crimeia é um local estratégico. Então o que ele fez? Ele vai lá e redesenha o mapa mundi e anexa a Crimeia, considerado aí por muitos, né, um crime internacional, e por isso mesmo a Rússia está sofrendo com sanções econômicas. Além disso, como eu já falei, a retração na demanda por commodities também levou a economia lá para baixo. E um dado interessante é que o povo russo está cada vez mais pobre, porque na Rússia é proibido demitir uma pessoa sem motivos claros. É como se aqui no Brasil você só pudesse ser mandado embora por justa causa. E o que acontece? A pessoa não pode mandar embora o empregado, então ela pega e diminui o salário. Lá não há nenhuma legislação trabalhista que
impossibilite o empregador de diminuir o salário da pessoa. E por isso mesmo as pessoas estão cada vez ganhando menos, tendo seu salário diminuído, o que gera pobreza, né? o que gera escassez. E é assim que segue a Rússia, dominada por Vladimir Putin, numa guerra geopolítica por poder e pelo fortalecimento da chamada quarta teoria política. Inclusive há um livro do professor Olavo de Carvalho sobre o assunto, né, refutando o Alexandre Dugin. Enquanto o Ocidente tenta respirar um pouco aí com subidas de governos de direita como Trump e Bolsonaro, né, fortalecendo aí o renascimento no simbolismo ocidental, da cultura ocidental, Vladimir Putin agora tentará alterar a Constituição novamente para permitir reeleições indefinidas, né? Ele poderá ser reeleito para sempre. Isso aí é uma meta do novo governo para manter, né, o Putin nesse status de novo czar russo. По Конституции нашей страны единственным источником власти является народ. В этих словах, в этой правовой формуле огромный смысл. Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет наша страна.